Parte 3, capítulo 20. O'Brien fez uma breve pausa, como que para permitir que as suas palavras fossem devidamente entendidas. Então, prosseguiu. Você se recorda de ter escrito em seu diário: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Sim. O O'Brien mostrou as costas da sua mão esquerda para Winston, com o polegar oculto e os demais dedos escondidos. Quantos dedos tenho aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5, quantos dedos serão? 4. A palavra se encerrou com um grito de dor. O ponteiro do mostrador saltou até 55. O suor brotou de todas as partes do corpo de Winston. O ar que adentrou os seus pulmões foi expirado sob a forma de grunhidos profundos, que nem com os dentes trincados ele pôde calar. O'Brien o observava com os 4 dedos da mão esquerda ainda estendidos. Com a direita, puxou a alavanca de volta. Dessa vez, entretanto, a dor diminuiu só um pouco. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro subiu até 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. O que mais posso dizer? 4. O ponteiro devia ter subido ainda mais. Porém, Winston não olhou para o mostrador. O rosto, de expressão severa e carregada, junto com os 4 dedos, preenchia todo o seu campo de visão. Os dedos estavam bem na frente, assemelhando-se a colunas imensas e desfocadas que pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram 4. Quantos dedos, Winston? 4. Pare, pare. Como pode continuar? 4. 4. Quantos dedos, Winston? 5. 5. 5. Ora, assim não adianta, Winston. Você está mentindo. Ainda acha que são 4. Quantos dedos, por favor? 4. 5. 4. O que quiser, mas pare com isso. Pare com a dor. De repente, Winston encontrou-se sentado na cama, com o braço de O'Brien em torno dos seus ombros. Era provável que ele tivesse perdido os sentidos por alguns segundos. As tiras que o atavam à cama foram afrouxadas. Sentia muito frio, tremia descontroladamente. Os seus dentes batiam e as lágrimas corriam soltas pelo rosto. Por um momento, permaneceu agarrado a O'Brien, como um bebê, curiosamente consolado pelo braço pesado ao redor dos ombros. Tinha a sensação de que O'Brien era o seu protetor, que a dor era algo que vinha de outra fonte externa e que era O'Brien quem o salvava dela. Você demora para aprender, não é, Winston? Constatou O'Brien de maneira gentil. Mas o que eu posso fazer? Respondeu Winston em lágrimas. Como posso deixar de ver
o que está bem diante dos meus olhos. 2 mais 2 são 4. Às vezes, Winston, às vezes são 5. Às vezes são 3. Às vezes são todas essas coisas ao mesmo tempo. Você precisa se esforçar com mais afinco. Não é fácil recobrar a sanidade. O O'Brien voltou a deitar o Winston na cama. Os seus membros foram novamente atados. No entanto, a dor abrandara e o tremor desaparecera, restando somente a sensação de fraqueza e frio. O O'Brien fez um aceno com a cabeça, dirigindo-se ao homem de jaleco branco, que durante toda aquela cena permanecera imóvel. O homem se inclinou e examinou de perto os olhos de Winston. Verificou o seu pulso. Encostou uma das orelhas em seu peito. Deu umas batidinhas aqui e ali. Em seguida, respondeu com um aceno positivo da cabeça para O'Brien. De novo, disse O'Brien. A dor tornou a percorrer o corpo de Winston. O ponteiro do mostrador possivelmente atingira os seus 70, 75. Dessa vez, ele fechou os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam lá e que ainda eram 4. A única coisa que importava era achar um meio de sobreviver até o espasmo chegar ao fim. Já não sabia se estava gritando ou não. A dor voltou a arrefecer. Abriu os olhos. O O'Brien retornara a alavanca para a posição original. Quantos dedos, Winston? 4. Imagino que sejam 4. Se pudesse, certamente veria 5. Estou tentando ver 5. Você quer me convencer de que vê 5 dedos ou vê-los de fato? Vê-los de fato. De novo, disse O'Brien. O ponteiro devia ter saltado para 80, 90, quem sabe. Winston só conseguia se lembrar do motivo de toda aquela dor de tempos em tempos. Atrás das pálpebras, firmemente fechadas, uma floresta de dedos parecia se mover numa espécie de dança, se embaralhando e desembaralhando, desaparecendo uns atrás dos outros e tornando a reaparecer. Ele tentava contá-los, mas já não sabia por quê. Sabia apenas que era possível contá-los de fato e que isso se devia à misteriosa identidade entre o 4 e o 5. A dor voltou a ceder. Foi quando abriu os olhos que ele percebeu que continuava vendo o mesmo cenário. Infindáveis dedos, movendo-se como árvores, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando o seu campo de visão. Cerrou as pálpebras mais uma vez. Quantos dedos estou lhe mostrando agora, Winston? Não sei mesmo. Você vai acabar me matando se começar com isso outra vez. 4, 5, 6. Sendo realmente sincero, eu não sei. Está melhor, afirmou O'Brien. Uma agulha espetou o braço de Winston. Quase no mesmo instante, um delicioso calor curativo se espalhou pelo seu corpo inteiro. A dor foi praticamente esquecida.
Winston abriu os olhos e fitou O'Brien com gratidão, tendo à vista aquele rosto rude e enrugado, tão feio quanto inteligente. O seu coração parecia se renovar. Se pudesse se desatar dali, teria esticado a mão e tocado o braço de O'Brien. Nunca o amara tão profundamente quanto naquele momento, e não apenas por tê-lo salvado da dor. Um sentimento íntimo e antigo voltara à tona, de que no fundo não importava se O'Brien era amigo ou inimigo. O O'Brien era alguém com quem se podia dialogar. Talvez fosse mais vital ser compreendido do que amado. O'Brien o torturara até levá-lo à beira da demência, e dali a pouco, de certo, o enviaria para a morte. Isso não tinha a menor importância, num sentido mais profundo que a mera amizade. Eles eram íntimos, em alguma parte. Muito embora as palavras talvez jamais viessem a ser ditas, existia um lugar onde eles ainda poderiam se encontrar e conversar. Nesse momento, o O'Brien o fitava de um jeito que sugeria que possivelmente um pensamento idêntico tivesse atravessado a sua mente. Quando falou, a sua voz assumiu um tom afável e amistoso. Você sabe onde está, Winston? Não, mas imagino que seja o Ministério do Amor. Sabe há quanto tempo está aqui? Não. Dias? Semanas? Meses? Creio que já há alguns meses. E por que acha que nós trazemos pessoas como você para cá? Para fazê-las confessar. Não, não é por essa razão. Tente outra. Para castigá-las? Não. A voz de O'Brien se modificara de maneira extraordinária. O seu rosto, porém, tinha assumido um aspecto ao mesmo tempo severo e entusiasmado. Não, não é apenas para extrair a sua confissão, nem para puni-lo ou castigá-lo. Quer que eu diga por que o trouxemos aqui? Para curá-lo, para salvá-lo da loucura. Compreenda, Winston, que ninguém sai deste lugar sem estar devidamente curado. Não estamos preocupados com aqueles crimes idiotas que você cometeu. Ao partido, pouco interessa o ato em si. É só o pensamento que nos preocupa. Não nos limitamos a simplesmente destruir os nossos inimigos. Nós os modificamos. Entende o que eu estou querendo dizer? O'Brien se inclinava sobre Winston. Seu rosto parecia enorme devido à proximidade, e ainda mais feio por ser visto de baixo para cima. Além disso, estava preenchido por uma espécie de exaltação, uma demência em estado latente. O coração de Winston voltou a encolher-se no peito. Se fosse possível, ele se enterraria ainda mais naquela cama. Podia jurar que O'Brien se achava prestes a acionar novamente o mostrador por pura maldade. Nesse momento, entretanto, o O'Brien se afastou da cama, deu uns passos para lá e para cá e depois continuou, com menos veemência. A primeira coisa que você deve entender é que neste lugar não há martírios. Claro que já leu sobre as perseguições religiosas do passado. Na Idade Média,
ocorreu a Inquisição. Bem, ela foi um fracasso. A sua intenção era erradicar a heresia, e tudo o que ela conseguiu foi perpetuá-la. Para cada herege queimado na fogueira, surgiram milhares de outros. Por quê? Porque a Inquisição matava os seus inimigos abertamente e o fazia antes mesmo de eles terem se arrependido. De fato, matava-os porque não se arrependiam. Os homens morriam por se recusarem a abandonar as suas verdadeiras crenças. Dessa forma, toda a glória ficava com a vítima e toda a vergonha era voltada para o inquisidor, que a martirizava na fogueira. Mais tarde, no século XX, surgiram os chamados totalitários, os nazistas alemães e os comunistas russos. Ora, a perseguição que os russos faziam às heresias era ainda mais cruel que a Inquisição. Eles imaginavam ter aprendido com os erros do passado. Bem, ao menos sabiam que não podiam produzir mártires. Antes de expor as vítimas a julgamentos públicos, tratavam de destruir deliberadamente a sua dignidade. Eles arrasavam os seus espíritos através da tortura e da solidão, até que fossem transformados em lamentáveis criaturas, confessando tudo o que lhes fossem postos nos lábios, cobrindo-se de infâmias, fazendo delações e se ocultando atrás dos demais acusados, e por fim, suplicando misericórdia. Não obstante tudo isso, alguns anos se passavam e ocorria a mesma coisa. Os mortos se tornavam novos mártires e a sua degradação era solenemente esquecida. Ora, mais uma vez, por que isso acontecia? Em primeiro lugar, porque as confissões obtidas eram obviamente falsas e fruto de extorsão. Nós não cometemos esse tipo de erro. Todas as confissões realizadas aqui são verdadeiras. Nós as tornamos verdadeiras. E, acima de tudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Você deve abandonar a ideia de que a posteridade o absolverá, com Winston. A posteridade nunca sequer ouvirá falar de você. Você será devidamente excluído do fluxo da história. Nós o transformaremos em gás e o enviaremos para a estratosfera. Não sobrará absolutamente nada de você por aqui, nem o seu nome no livro de registros, nem a sua memória na mente de algum ente vivo. Você será aniquilado, tanto no passado quanto no futuro. Você nunca terá existido. Se é assim, por que diabos perdem tempo me torturando? Pensou Winston, num breve momento de amargura. O'Brien se deteve em meio a uma passada, como se Winston tivesse pensado em voz alta. O seu rosto grande e feio se aproximou, com os olhos ligeiramente cerrados. Você deve estar pensando, já que pretendemos destruí-lo tão completamente, de modo que tudo o que disser ou fizer aqui não terá a menor importância? Nesse caso, por que nos damos ao trabalho de interrogá-lo antes disso? Era o que estava pensando, não era? Era, confessou Winston. O'Brien esboçou outro sorriso e prosseguiu. Você é uma peça com defeito, Winston.
uma mancha que precisa ser devidamente limpa. Veja, eu não acabei de dizer que nós somos diferentes dos inquisidores do passado? Não nos damos por satisfeitos com a obediência negativa, tampouco com a submissão mais abjeta. Quando enfim for se render a nós, deverá ser por sua livre e espontânea vontade. Não iremos aniquilar o herege porque ele se mostra resistente. Enquanto ele for resistente, nós jamais o destruiremos. Nós vamos convertê-lo, vamos capturar o âmago da sua mente, vamos remodelá-lo, exorcizaremos dele todo o mal e toda a ilusão. Então, o traremos para o nosso lado, não de maneira superficial, mas genuinamente, de corpo e alma. Antes de matá-lo, faremos com que se torne um de nós. Para nós, é intolerável que exista em qualquer canto do mundo um pensamento incorreto. Por mais secreto e inofensivo que seja, nem no momento da morte podemos permitir o mínimo desvio. No passado, o herege caminhava para a fogueira ainda um herege, ainda proclamando a sua heresia e nela se glorificando. Até mesmo a vítima dos expurgos russos era permitido carregar a sua revolta armazenada na mente, enquanto avançava pelo corredor à espera de ser fuzilado. Nós não. Conosco não é assim. Nós tornamos a mente perfeita antes de aniquilá-la. A ordem dos déspotas antigos era: tu não farás. A ordem dos totalitários era: tu farás. A nossa ordem é: tu és. Ninguém, absolutamente ninguém, daqueles que trazemos a este lugar se volta contra nós. Todos passam por uma lavagem completa. Até mesmo aqueles 3 traidores miseráveis que você acreditava serem inocentes. Jones, Harrison e Rutherford, no fim, acabaram se dobrando. Eu mesmo participei do interrogatório deles. Vi como foram se consumindo aos poucos, como se lamentavam, como rastejavam, como choravam. E no fim, não foi nem por dor, nem por medo, mas por pura penitência. Quando encerramos com eles, estavam reduzidos a uma casca. Não havia neles mais nada senão o arrependimento pelo que tinham feito e o amor pelo grande irmão. Era mesmo tocante ver como eles o amavam. Eles imploraram para que o fuzilamento viesse rápido, enquanto ainda tinham o pensamento limpo. A voz de O'Brien assumira um tom quase sonhador. Em seu rosto ainda era possível notar o arrebatamento, o entusiasmo delirante. Ele não está fingindo, pensou Winston. Não é um hipócrita. Acredita de fato em tudo o que diz. O que mais o oprimia naquele momento era ter plena consciência da sua própria inferioridade intelectual. Observou novamente aquele vulto corpulento, forte, mas gracioso, deslocar-se de um lado para o outro, fugindo do seu campo de visão. Em todos os sentidos, O'Brien era um ser maior que ele. Não havia pensamento que tivesse ocorrido ao Winston ou que pudesse ocorrer um dia que O'Brien não conhecesse. Fazia tempo,
e que já não tivesse examinado e descartado. A mente dele continha a de Winston. E nesse caso, como poderia ser verdade que O'Brien fosse louco? Ora, o louco devia ser ele próprio, Winston. O'Brien parou de novo e, olhando na direção de Winston, tornou a falar com aquele tom severo. Não pense que irá se salvar, Winston. Por mais absoluta que seja sua rendição, quem se desvia uma vez jamais é poupado. E ainda que resolvêssemos permitir que você vivesse até o fim dos seus dias, mesmo assim você não seria capaz de escapar de nós. O que acontece aqui é para sempre. Compreenda logo isso. Nós iremos esmagá-lo, deixá-lo num estado de onde não há retorno. Vão-lhe acontecer coisas das quais você não poderia se recuperar nem que vivesse 1000 anos. Nunca mais conseguirá ter sentimentos humanos comuns. Tudo no seu interior estará morto. O seu espírito jamais será capaz de amar ou fazer nova amizade. Já não existirão mais a alegria de viver, o riso, a curiosidade, a coragem ou a integridade. Você será oco. Vamos espremê-lo até que fique inteiramente vazio e depois disso o preencheremos com o nosso próprio pensamento. O'Brien fez uma pausa e indicou algo para o homem de jaleco branco. Winston sentiu um aparelho pesado sendo acoplado atrás da sua cabeça. O'Brien sentou-se ao lado da cama, de modo que o seu rosto ficou praticamente no mesmo nível do de Winston. 3.000, disse ele para o homem de jaleco branco. Então, 2 almofadas macias, até mesmo ligeiramente úmidas, foram fixadas às têmporas de Winston. Ele estremeceu. Havia dor a caminho, uma nova espécie de dor. O'Brien pôs uma das mãos sobre a sua, num gesto tranquilizador, quase afetuoso, e garantiu: dessa vez não vai doer. Apenas fixe os seus olhos nos meus. Naquele momento, houve uma explosão devastadora, ou ao menos o que pareceu ter sido uma explosão, já que Winston não tinha certeza de ter ouvido algum barulho. Sem dúvida, porém, houve uma espécie de clarão ofuscante. Winston não se sentiu ferido, apenas extenuado. Embora já estivesse deitado de costas quando a coisa ocorreu, ficou com a curiosa sensação de ter sido a explosão que o arremessou naquela posição. Então, um golpe impressionante e totalmente indolor o estatelou. Além disso, algo também transcorrera dentro da sua cabeça. Conforme os seus olhos foram recuperando o foco, Winston começou a recordar quem era e onde estava. E logo em seguida, também reconheceu o rosto que o encarava. Entretanto, em algum lugar persistia uma vasta área de puro vazio, como se tivessem arrancado um pedaço do seu cérebro. Logo isso vai passar, afirmou O'Brien. Olhe nos meus olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston refletiu. Sabia o que a Oceania queria dizer e que ele mesmo era um cidadão da Oceania. Também se lembrava da Lestásia e da Eurásia.
mas não sabia quem estava em guerra com quem. De fato, não sabia sequer que havia uma guerra sendo travada. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Você lembra disso agora? Sim. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia, desde que você nasceu, desde a fundação do partido, desde o princípio da nossa história. Tal guerra prossegue sem interrupções, sempre a mesma guerra. Você lembra disso? Sim. Há 11 anos, você criou uma lenda em torno de 3 homens que foram condenados à morte por traição. Imaginava ter visto um pedaço de papel que provaria a inocência deles, mas esse pedaço de papel nunca existiu. Foi uma invenção sua, e mais tarde você passou a acreditar nela piamente. Agora você se recorda do exato momento em que inventou tal história. Lembra disso? Sim. Agora há pouco eu lhe mostrei os dedos da minha mão. Você viu que eram 5 dedos. Você se lembra disso? Sim. O'Brien mostrou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Tenho aqui 5 dedos. Está vendo os 5? Sim. E Winston os viu realmente, por um instante muito breve, antes que o cenário da sua mente se alterasse. Viu 5 dedos, sem nenhuma deformidade. Depois tudo voltou ao normal e retornaram o velho medo, o ódio e a perplexidade. Mas houve um momento, ele não saberia dizer a duração exata, talvez uns 30 segundos, de convicção luminosa, onde cada nova sugestão de O'Brien enchia uma área vazia e se tornava verdade absoluta, e onde 2 mais 2 teriam resultados em 3 com a mesma facilidade que em 5, se isso fosse necessário. Tal convicção se dissipou antes de O'Brien recolher a mão. Mas embora Winston já não fosse capaz de recapitulá-la, lembrava-se dela como alguém que se recorda de um episódio marcante que se passou num período remoto da vida, quando era de fato uma outra pessoa. Vê agora, Winston, como é perfeitamente possível? Sim. Com um ar de satisfação, O'Brien se levantou. À sua esquerda, Winston viu o homem de jaleco branco quebrar a tampa de uma ampola e puxar o embolo de uma seringa. O'Brien se virou para Winston com um sorriso nos lábios. Com um gesto familiar, ajeitou os óculos no nariz, dizendo: "Lembra-se de ter escrito no seu diário que não importava se eu era amigo ou inimigo, pois ao menos era alguém que o compreendia, uma pessoa com quem podia conversar?" Você tinha toda a razão. Eu gosto de conversar com você. A sua mente me atrai. Ela até se parece um pouco com a minha, com a diferença de que você é louco. Antes de encerrarmos a sessão, pode me fazer algumas perguntas, se desejar. Qualquer pergunta? Qualquer uma. O'Brien percebeu que Winston olhava para o mostrador. Está desligado. Qual é a sua primeira pergunta? O que vocês fizeram com a Júlia? O'Brien sorriu de novo. Ela te traiu, Winston. Imediatamente, sem ressalvas. Raras vezes vi alguém passar para o nosso lado tão depressa. Você mal a reconheceria se a visse. Toda a sua rebeldia, seu fingimento, sua loucura,
Sua mente suja foi tudo extirpado. Foi uma conversão perfeita, um caso digno de figurar nas nossas cartilhas. Vocês a torturaram? O Brian deixou essa sem resposta. Próxima pergunta, Winston. O grande irmão existe? É claro que existe. O partido existe. O grande irmão é a personificação do partido. Mas ele existe da mesma forma que eu existo? Você não existe, Winston. Mais uma vez, a sensação de impotência o assaltou. Sabia ou podia intuir dos argumentos que demonstrariam a sua inexistência. No entanto, todos eles eram argumentos absurdos, meros jogos de palavras. Por acaso a afirmação "você não existe" já não carrega consigo um absurdo lógico? Mas de que valeria alegar isso? A sua mente se encolhia em si mesma à medida que pensava nos argumentos insanos, sem resposta possível, com que O'Brien o demoliria. Eu creio que existo, respondeu penosamente. Tenho consciência da minha própria identidade. Eu nasci e ainda vou morrer. Tenho braços e pernas. Ocupo um determinado ponto no espaço. Ao mesmo tempo, nenhum outro sólido pode ocupar este mesmo ponto. É dessa forma que o grande irmão existe? Isso é irrelevante. Ele existe. O grande irmão vai morrer algum dia? Evidentemente que não. Como ele poderia morrer? Próxima pergunta. A Irmandade existe? Isso você jamais saberá, Winston. Ainda que decidamos soltá-lo após terminarmos com você, ainda que viva até os 90 anos, nunca ficará sabendo se a resposta a tal pergunta é sim ou não. Enquanto viver, esse enigma permanecerá sem solução na sua cabeça. O Winston ficou em silêncio. O seu peito ofegou um pouco, mas depressa. Ainda não perguntara a primeira coisa que lhe ocorrera. Tinha que formular a questão, mas era como se a língua se recusasse a se mover. Era possível ver uma sombra de divertimento na face de O'Brien. Até os seus óculos pareciam irradiar um brilho irônico. Ele sabe, pensou Winston de repente. Ele sabe o que vou perguntar. Com tal reflexão, as palavras finalmente brotaram dos seus lábios. O que tem na sala 101? A expressão de O'Brien não se alterou em nada. Ele afirmou seco. Você sabe o que tem na sala 101, Winston. Todo mundo sabe o que tem na sala 101. Ele ergueu o dedo para o homem de jaleco branco. Evidentemente, a sessão chegara ao fim. A agulha perfurou o braço de Winston e ele logo mergulhou em um sono profundo.